Muito bem-vindo, Lênio, tudo bem? Oi, Dri, oi, Renato. Vamos aí. Salve, Lênio, salve. Prazer te rever. Faz tempo que a gente não toma um cafezinho juntos aqui. Pois é. Lênio anda muito ocupado, muitos encontros fulgurantes aí. Tá tendo esplanada inteiro. Eu estou na transição lá também, né? E aí Fernando e eu tivemos uma turnê por Brasília e conversando sobre tudo, projetos, uma série de coisas, né? Assistimos, inclusive, parte do vandalismo lá dos atos terroristas. Fernando então, que está aqui, ó. Fernando, querido. Meu querido amigo Lênio Streck, eu sou um estagiário do Lênio disciplinado. Tá aí certo. Sim, hein? Ouvir isso do Fernando Fernandes não é pouca coisa, né, Lênio? Exatamente, poxa. Tá no meu currículo. E ser estagiário do Lênio também não é pouca coisa, não, tá vendo? Olha só, eu queria até começar por aí, viu, Lênio? Sobre os atos terroristas em Brasília, né? De terrorismo de Estado agora, a matéria da Fórum do Henrique deixa claro isso, né? Tem uma fonte que decidiu falar na madrugada que os atos ocorreram, porque ele vinha conversando conosco dizendo há uma semana antes que isso ocorreria, mas que ele não podia falar quem era, não podia revelar seu nome para a gente e tal. E aí eu falei para o Henrique, se ele não falar pelo menos para a gente quem ele é e provar que ele está lá dentro, nós não damos a matéria. E aí ele aceitou fazer esse contato visual, mostrando sua identidade funcional para o Henrique. E a partir daí, a gente foi verificar, de fato, é um agente da Polícia Federal, lotado na Presidência da República, e ele tinha antecipado para a gente que isso estava sendo gestado, contou detalhes de como foram operacionalizados os ataques, né? Cujo resultado é nenhum preso. Nenhum preso, depois de tudo que foi feito em Brasília. Quer dizer, o que só confirma a tese, né, e as denúncias feitas por essa fonte na matéria da Fórum, que depois foi contestada ontem pelo general Heleno. Não sei se vocês tiveram como ver, mas, Lênio, eu te cortei porque você estava falando disso. Você falou que presenciou isso. E eu queria ouvir esse tema. Só pela ordem, que é o que a gente fala, os advogados têm essa mania, pela ordem, para dizer é algo relevante. Hoje temos 4 presos, né? Hoje temos 4 presos por ordem do Supremo. Bom, isso porque o Alexandre de Moraes é expedito, né? Ele faz as coisas rapidamente e muito bem. Olha, o Fernando e eu temos conversado muito sobre isso. Eu escrevi hoje sobre a Alemanha, né? Como a Alemanha trata disso com a Verhaften Demokratie, que é a democracia bem protegida, que é o modo como a democracia se protege, né? Por isso o texto aí está o Verhaften, né? A democracia. E esse caso, eu disse ontem para a Fórum, que alguém da revista me ligou, Dri e Renato, Fernando, esse caso é uma espécie de Watergate brasileiro. Percebe? Porque ele vem urdido de dentro do próprio Palácio da Segurança para atos terroristas, e é um terrorismo de Estado, portanto, esse talvez seja o mais grave de tudo isso por partir de onde parte. Então, terminado agora, quando começa o novo governo, a primeira coisa aí sim, tem que ouvir, já não sei qual é a opinião do Fernando, mas vai ter que ser ouvido, provavelmente a fonte lá, eu sei que tem o sigilo da fonte, mas há outros modos do governo, quebrando sigilos lá dentro, de descobrir
a fonte disso tudo, evidente, preservando, inclusive, o policial, né, em face do sigilo da fonte que ele tem enquanto fonte constitucionalmente protegida. Eu não sei como é que o Fernando vê isso. Bom, eu acho que, primeiro, nós estamos diante, pela primeira vez na história do país, depois do regime de 64, com atos com envolvimento direto de agentes do Estado, semelhantes à bomba do Rio Centro. Nós estamos com um terrorismo de Estado, a palavra utilizada... Alvorada Gate, né? Um Alvorada Gate aí, né? Algo... Quando o Lênin utilizou correto o termo terrorismo de Estado, até porque o termo terrorista foi, vamos dizer, apropriado durante muitos anos pela direita para tratar dos atos de guerrilha contra a ditadura militar, mas colocá-la, carimbá-la, quando realizada pelo Estado, é fundamental. E nós, então, passamos de um crime omissivo impróprio, Lênio, ou seja, traduzindo, de um crime que era uma omissão do Bolsonaro e do governo, mas uma omissão que era equivalente à ação dolosa. Eu vivo dizendo o seguinte: o melhor exemplo é o sujeito que não joga a boia para o inimigo morrer afogado. Isso não é omissão de socorro, isso é assassinato, né? Nós passamos desta fase para agora, com a revelação, e parabéns à revista Fórum, para, de fato, uma articulação e uma ação das próprias autoridades públicas, como fizeram com o Rio Centro, como quase fizeram com o gasômetro. Ou seja, nós estamos com... E queria dizer o seguinte: nos foi revelado, a mim e ao Lênio, de que essas pessoas já estão identificadas e existem profissionais infiltrados nos acampamentos, profissionais de caos que vem, inclusive, da guerra da Ucrânia. Olha só, ou seja, as informações que... Mercenários. Mercenários Você brasileiros... Sabe que eu falei disso, Fernando? A primeira coisa, quando eu vi aqueles vídeos, eu falei, será que não tem mercenário aí? Gente paga para atuar, contratada. Quer dizer, agora que você está falando é gravíssimo. Você está dizendo que tem gente, inclusive, que pode ter atuado na guerra da Ucrânia dentro do Brasil para fazer esse tipo de ato de terror. E que, pelos próprios vídeos, você vê a rapidez com que tocam fogo nas coisas, não é fácil, certo? Não é uma atitude amador. E estão sendo monitorados porque há preocupação de tentativas de atitudes maiores. Lógico que eu não acho que eles conseguirão colocar em risco a nossa democracia, mas estão gerando um terrorismo que é com o fim realmente de causar o terror a fim de tentar justificar ações golpistas por parte do Estado. Agora, não vão conseguir porque o Lula ganhou, né? Porque eles estão atuando de dentro das instituições para destruir a democracia, que é o que o Lênin explicava, né? Como... Não, e vamos brincar um pouco com isso, chegar no paroxismo. Mal sabem eles que tudo que eles estavam pedindo, trocando de lado o poder, pode ser feito de outro modo. Por exemplo, pode-se usar uma GLO contra eles. 2,
pode-se usar intervenção de Estado contra eles. Um Estado que não esteja resolvendo o problema pode sofrer intervenção porque mudou o poder executivo. Muito simples. É um remédio que você está pedindo, só que, de repente, vira-se contra você, da noite para o dia. Intervenção federal, intervenção. Eu vou explicar para eles o que é intervenção federal. Eu me disponho a fazer uma palestrinha de minutos, mandar uns vídeos para dizer, entende-se por intervenção federal toda vez que, 2 pontos, 1, 2, entende-se por GLO toda vez que, percebe? Aliás, Lênio, por favor, explique o que é uma GLO aqui para o nosso público, porque, inclusive, ela já foi usada, né, no Brasil, por exemplo, no governo Dilma, se eu não me engano. E no Temer também, quando você tem um determinado lugar conflagrado, um determinado lugar, por exemplo, uma greve ou um motim, por exemplo, de policiais em um determinado estado e não se consegue fazer, se faz especificamente uma operação especificamente ligada àquilo ali. E isso é uma coisa, né, para a especificidade. Outra até é a intervenção num Estado, por exemplo, um Estado que não esteja cumprindo uma ordem, Fernando, uma ordem judicial, até o Supremo pode pedir intervenção federal se uma ordem sua não estiver sendo cumprida, se um tribunal estiver sendo atacado, entendeu? O Executivo pode pedir intervenção federal quando determinadas ordens não sejam e princípios da federação não estejam sendo cumpridos, e, por último, você pode utilizar. Creio que nada disso é necessário, porque tudo pode ser feito muito rapidamente. Aliás, já devia ter sido feito há muito tempo. Aliás, se tivesse, desde o primeiro dia, o Ministério Público tomado suas providências e feito as requisições e as determinações que teriam, desde a primeira estrada fechada, nada disso estaria acontecendo e estaríamos em paz, nem estaríamos falando nesse assunto. Verdade. Ô, Lênio, eu quero colocar essa pergunta para o Fernando também, e só para fazer aqui uma conjectura. Não sei se foi você que disse isso, Lênio, mas que seria uma provocação. Não, foi o Vadi Damus. Então, eu passo a pergunta para o Fernando. O Vadi Damus disse, olha, o Anderson Adalto sair do Ministério da Justiça, Anderson Torres, e ir para a Secretaria de Segurança Pública, chefiar a Secretaria de Segurança Pública do GDF, é uma provocação. Porque, de alguma maneira, ele foi conivente com tudo que aconteceu nos atos do Dia de Terror em Brasília. A minha questão é, o Ibanez e esse Anderson Adalto, se resolverem transformar Brasília em palco de terror contra o governo Lula, o Estado pode sofrer uma intervenção federal. Ou não, Fernando? Estou sendo muito radical. Não, veja só. Primeiro, o Lênio tem toda a razão, e eu quero responder a Adri aqui também o seguinte. Veja que tudo que fizeram de abuso de poder econômico para ganhar as eleições e das ameaças constantes de golpe e das articulações que carcomeram, que criaram ferrugens em todas as nossas instituições, não foram suficientes para conseguir manter o Bolsonaro no poder. Ou seja, o golpe só não ocorre em razão da vontade da maioria da população brasileira que votou no Lula, apesar de tudo. Portanto, não há clima nacional para uma ação de golpe militar. Não tem condição. E a popularidade, vamos dizer, do presidente, do ex-presidente que ainda ocupa a cadeira, o impede das ações que ele gostaria. Né? Essa é a primeira coisa. A partir da mudança de poder,
tudo muda. Mas o seguinte, veja que nós temos uma estrada a percorrer e, óbvio, será necessário a responsabilização de todas as autoridades que agirem por omissão. O STJ já prendeu inúmeras vezes secretários de governo, certo? Então, é plenamente possível de, comprovadas as participações de quem quer que seja, haver, por parte do Supremo Tribunal Federal ou por parte do STJ, ordens que venham, seja a afastar essas autoridades de cargos aonde quer que estejam, ou seja mesmo decretar prisões preventivas, porque se um sujeito como ministro da Justiça compactua com esse tipo de ato e depois assume outro cargo, acho que ele está arriscando a própria liberdade, porque significa que ele continua colocando em risco a ordem pública. Ei, Fernando, só para te ajudar, e não vamos esquecer aí duas coisas. Uma, num determinado plano, quando muda um novo governo, uma série de autoridades perderão o seu foro e qualquer de primeiro grau procurador da República não poderá trabalhar, e é da Polícia Federal, não mais o Bolsonaro e esses com foro especial não estão mais sob, entre aspas, proteção do Procurador-Geral da República, para usar assim uma linguagem muito simples para a população. Agora, por outro lado, também, assumindo o novo governo, tenho certeza que o procurador Aras terá uma outra visão sobre todo esse panorama. Não sei o que o Fernando acha. Inclusive, o Lênio tem feito propostas de aperfeiçoamento desse nosso sistema de justiça, fazendo com que decisões que hoje cabem exclusivamente ao Procurador-Geral sejam colocadas em um colegiado, para não permitir mais com que o Procurador-Geral tenha tanto poder na sua caneta. Só que, veja, ao mesmo tempo que você tem a omissão do governo do Estado, do secretário de Segurança Pública, hoje do governo do Estado, e a demora na ação que possibilitou esses atos terroristas, nós temos também essas ferrugens, essas formas carcomidas na nossa instituição de omissões e de ações, de compactuações, não é só da Polícia Rodoviária Federal, mas de determinados procuradores da República, de determinados membros do Ministério Público, de determinados juízes. Lógico que aqui temos, ressalvando, grandes juízes, grandes promotores, mas é preciso que as instituições sejam cobradas também, para que não seja necessário só do Alexandre de Moraes ou do Supremo Tribunal Federal ou daqui a pouco do STJ ter ordens que contenham esse tipo de ataque. É preciso que as instituições funcionem. E a primeira coisa que eu cobraria, Fernando Fernandes, é uma coisa que eu denunciei à época, que as pessoas já esqueceram. A primeira coisa que eu cobraria é aquele ofício que o Ministério Público mandou no dia 31, e estavam fechando as estradas, e o Ministério Público manda um ofício dando 24 horas para a Polícia Federal tomar providências. Que assim parecia até meio gozação, parecia meio bizarro, né? Quer dizer, incendiou o prédio, você liga para os bombeiros e requisita deles, dizendo vocês têm 2 horas para começar a tomar providência com relação ao incêndio. Então, 24 horas, né? Então, a primeira coisa que eu faria, né? Faria essa cobrança. E eu tenho certeza que o Flávio Dino, não esqueçamos que o ministro da Justiça pode fazer requisições de inquéritos, né? Sabe disso, Renato Rovai, Dri? Que o ministro da Justiça tem poder de fazer requisições de inquéritos também. Interessante isso. E também o Flávio Dino já disse que, olha, dia 1º é comigo, né? Exatamente. E vai procurar o Alexandre de Moraes para ter acesso ao todo o inquérito. Fernando e eu
Fernando e eu tivemos 2 horas com o novo ministro, conversando uma série de questões, e estamos muito impressionados com o Flávio Dino, né? Fale um pouco disso. Quero ouvi-lo sobre isso. Conte-nos. Se me permite também lembrar aqui, no concurso que nós falamos, não podemos esquecer, que nós falamos já do ex-presidente que continua na cadeira, mas no concurso do ex-juiz, ex-ministro, e tem um jornalista do Paraná que diz ex-croque, né? Ex-croque, do qual passou por repescagem, né? O Flávio Dino passou em primeiro lugar. Vamos lembrar só, dando ao Flávio Dino o que ele merece. Além disso, o Flávio Dino teve uma experiência institucional altamente relevante no passado, que foi o principal, como juiz federal, o principal assessor do Nelson Jobim. Quando o Nelson Jobim estava no Supremo, quando o Nelson Jobim estava como presidente do CNJ. Ou seja, institucionalmente, lá atrás, eu disse ao Flávio Dino, quando eu tinha cabelo ainda, ele teve essa experiência. Fora isso, né, governador de estado, hoje senador eleito. Então, primeiro, ele tem uma experiência altamente relevante. Nós temos também relatos da respeitabilidade que as Forças Armadas, e não estou me referindo às Forças Armadas, Exército, Marinha Aeronáutica, mas as Forças Armadas, polícias, têm com Flávio Dino. Sim. Reunião que ele teve no gabinete de televisão com as lideranças das PMs, polícias militares do país, claramente os policiais demonstram uma respeitabilidade ao ministro da Justiça ímpar. Né? Ímpar. Então, é o seguinte, esse encontro que o Lênio pode relatar com mais calma, mas foi um encontro na qual nós tratamos questões conjunturais de maneira macro. Mas, claro, de toda maneira, teremos, e já temos, em que pese não haver posse, mas já simbolicamente, um ministro da Justiça que tem respeitabilidade perante o Congresso Nacional, senador eleito, respeitabilidade perante as forças policiais e tem pulso suficiente. Além disso, certamente nós teremos lá uma equipe muito boa cercando o ministro Flávio Dino. O Adi Damus certamente será um deles. Né? O Adi Damus tem uma característica de coragem e destemor também que ajudará esse enfrentamento. E não vamos esquecer que o Andrei, que está assumindo a Polícia Federal, é um policial altamente experiente, de confiança do presidente Lula, né? Com uma missão gigantesca hoje, que é manter a segurança do presidente até a sua posse. Não é pouca essa responsabilidade, não é pouca, né? E o Estado vai começar a funcionar. Infelizmente, Lênio Streck, nós teremos que aplicar, para garantir a democracia, as forças policiais. Policiais. Nós vamos ter que prender, como fez a Alemanha, e o seu artigo hoje, por isso. Os golpistas, os infiltrados, né? E não tenho dúvida também que a experiência do novo ministro da Defesa, que é um político experiente, vai ter a respeitabilidade dos militares, que como o Lênio já aqui antecipa, que os manifestantes que tanto querem intervenção vão acabar conseguindo. Mas de outra forma. De outra forma. Mas para falar do artigo do Lênio hoje, o Lênio podia falar disso, porque um artigo que ele escreveu para o Conjura, eu li aqui, passei para a Adri, e onde ele fala da desnazificação. Lênio, por favor.
os países democráticos têm uma característica muito forte que aprenderam a se defender contra os inimigos da democracia. Então, a Alemanha, com todas as características em face do seu passado, a primeira coisa que ela aprendeu é, por exemplo, não deixar que os nazistas voltassem. Então, e aí começou a criar mecanismos de defesa. Então, enquanto no Brasil, por exemplo, nós pregamos uma liberdade de imprensa e uma liberdade de expressão suicida, os alemães não permitem já desde há muito. E reuniões conspiratórias, e o Estado monitorou isso, já são suficientes para jogá-los na prisão. Imaginem aqui no Brasil, né, que nós temos inclusive terrorismo de Estado. Imaginem na Alemanha uma fonte de dentro do gabinete do chanceler, primeiro-ministro, que estivesse insuflando esse tipo de coisas. Imagine o escândalo, imagine imediatamente o primeiro-ministro reuniria o parlamento e diz assim, não é possível. Aqui vem o general Augusto Heleno negando e etc., inclusive querendo matar o Mensageiro, né? Vai contra a revista Fórum, contra o repórter, matem o Mensageiro e salvem o produto inicial. Então, a Verhaften, né, como se diz, democracia, que é a democracia bem protegida, é um exemplo que nós temos que seguir. E, na verdade, nós já temos. Nós temos, a questão toda da implementação e de cumprimento. Por exemplo, o Fernando escreveu um artigo, um dos primeiros, falando dos dispositivos todos, inclusive todos os atos sem violência já estão. Fernando escreveu um artigo lá no Conjur, né? Eu tenho repetido esse texto do Fernando, mostrando que essas pessoas, as vivandeiras, que estão na frente dos quartéis e todos seus financiadores, etc., são dois níveis. Inclusive nos manifestos de alguns empresários e outros, e essas pessoas no rádio. O que vão fazer com, por exemplo, o neto do presidente, ex-presidente Figueiredo, que de Nova York para cá prega golpe todos os dias? Até quando, Catilina? Vamos invocar o Cícero. Até quando, Catilina, vamos continuar com essas catilinárias cotidianas sem que se tomem providências como os alemães já tomaram? E tudo isso vai ser feito logo em seguida. Nesse momento, nós temos os mecanismos, mas nós não temos quem utilize esses mecanismos, porque até isto vai ter que ser tudo investigado. Como disse o Fernando, né, a questão se não atira a boia, você está matando. Então, vamos lá. Até isto vai ter que ser investigado. E tem gente grande envolvida, e tem muita gente grande que não está atirando a boia. Está fazendo um estoque de boias e as pessoas estão se afogando nessa metáfora. E isto é muito importante. Então, nesse artigo de hoje, homenageando o nosso querido amigo Martônio Barreto Lima, que foi pela primeira vez, escreveu agora no Brasil sobre isso, chamando a atenção sobre os proxenetas do golpismo e da necessidade de nós seguirmos os países democráticos e enfrentarmos os proxenetas da democracia, os proxenetas do golpismo. Parabéns. Tem uma pergunta aqui do Celso Barreiro. Lênio, são 80 mandados de busca para o Lênio e para o Fernando, e apreensão ou mandados de prisão, ou é a mesma coisa? Poderia explicar? Não sou advogado. Obrigada. Fernando Fernandes. Eu não tive acesso aos autos, mas pelo que eu vi na imprensa, nós temos 4 mandados de prisão preventiva e outros mandados de busca e apreensão. O mandado para a pessoa que perguntou, os mandados de busca e apreensão não são mandados de prisão, é mandados para entrar no local, designado o endereço, de toda forma,
utilizando toda a força necessária para isso, ou seja, se tiver que arrombar a porta e etc., né, e prender quem se opor à ordem, realizar a busca, apreender o que está listado na ordem, que provavelmente deve ser celular, computador, materiais, correspondências, todas as formas, armas, munição, né, o que tiver ali colocado, fora outras coisas que não estão na ordem, mas que, evidentemente, acabem em flagrante, né, se entrar Claro. em um local e haja algo que não esteja na lista, mas seja criminoso, serão presos, e as ordens de prisão, que podem, inclusive, estar em conjunto com o mesmo local de busca e apreensão. Isso é o que se coloca. Eu queria lembrar o que nós sempre cantamos, e temos que continuar cantando, e que nos anima, mas que deve servir aos golpistas de plantão a tremerem suas pernas. Amanhã será outro dia. Hoje você é quem manda, falou, está falado. Agora, o seguinte: as autoridades públicas que agirem nessa omissão que nós estamos tratando, uma omissão dolosa, que, na verdade, vamos dar um nome, fora a técnica de crime omissivo impróprio, nós estamos falando de prevaricação. Isso. Prevaricação, crime grave. Estejam onde estiverem, em tribunais, como governadores de estado eleitos, em secretarias de segurança, parte de forças, estão arriscando que amanhã será outro dia e podem ser presos da mesma maneira que podem vir a perder os seus cargos. Não estamos falando aqui de revanchismo, de clima de querer perseguir os perdedores, de forma nenhuma. Até porque os governadores de estado que foram eleitos, São Paulo, Brasília, né, Minas Gerais, Rio de Janeiro, mas que se comportarem como autoridade pública, se combaterem esse tipo de ato, vão governar, mesmo não tendo sido eleitos por nós. Agora, se criarem no seio das instituições berço para golpismo, eu não tenho dúvida, já foi provado agora que nessas instituições, veja, na Polícia Federal, e acreditem, dentro das Forças Armadas, nós temos pessoas que querem cumprir a lei. Querem cumprir a lei. E isso se coloca a favor da democracia. Então, eu não tenho dúvida que, no momento certo, vai haver desdobramento. E as autoridades que se colocarem contra o sistema democrático vão acabar presas, porque nós não vamos arriscar, o Brasil não vai arriscar o futuro da sua história. Nós temos a compreensão do tamanho do momento histórico que nós estamos vivendo. E nós temos um ministro da Justiça que tem essa compreensão e está designado pelo presidente da República eleito e que sofreu na carne. Quero fazer uma comparação menor, mas sofreu na carne como sofreu Jesus, em outro nível, mas foi vítima de sequestro, prisão injusta, e por isso a compreensão do que tem que ser o Poder Judiciário, como a gente tem que ser duro e como nós temos que respeitar, mesmo a eles, o devido processo legal, a lei, a Constituição, né? Mas eu estou aqui para ter uma aula do Lênio. Mas eu não tenho dúvida, vai haver reação a esse tipo de gestão golpista. E esses cenários que estão soltos pela rua vão acabar presos. Ou podem fugir do país rapidamente. A gente... História dos mercenários, essa história dos mercenários, aliás, editores da Fórum... Tem que ir atrás, tem que ir atrás que há boas fontes para isso. Pois eu vou falar com vocês aí para... A palavra-chave, o
Fernando deu a palavra-chave, né? A história. E tem um filósofo alemão que chama Hans-Georg Gadamer, que diz que fala da força dos efeitos que a história tem sobre nós. Em alemão se diz Wirkungsgeschichtliches Bewusstsein, que é a eficácia, a força dos efeitos que a história tem sobre nós. Nós só sobrevivemos e teremos o futuro para contar na história se nós soubermos a força que a história tem sobre nós e a nossa responsabilidade. Eu tenho certeza que o governo sabe disso porque conhece a história, viveu a história e tem em mente as duas palavras finais do filme do Darim, que quando foi terminar sua peroração, deixou um intervalo dramático, né, como todo bom tribuno faz, Fernando. Olhou para aquela plateia toda e disse: nunca mais. Grande, Lênio. Olha só, o Flávio Dino acaba de soltar um tweet. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui na tela para gente. Eu sou meio ruim disso. Quem manja disso é a Adri. Passa aqui. Mas já vai. Eu dou meus pulos aqui também, viu, Lênio? Uhum. Você é meus... jurássico como eu, de vez em quando até acerta uma dessas. Aí, ó. Erro, velho. Eu dou meus pulos. Ó, aqui. Nas operações policiais contra os antidemocráticos determinados pelo STF, foram encontradas várias armas, submetralhadora, fuzil, rifles com lunetas, etc. Definitivamente, isso não é liberdade de expressão. Quer dizer, esse pessoal está armado até os dentes. E aí, eu quero fazer uma pergunta para os meus amigos aí, Fernando e Lênio. Vocês conversaram sobre a questão do desarmamento com o Flávio Dino no encontro que tiveram? Falaram sobre essa questão das CACs, dos CACs. Ele está determinado a fazer alguma coisa rápida em relação a isso? Vai ter revogaço. Ele tem que se manifestar de maneira pública. Isso aí não foi objeto da conversa nossa, eu e Lênio, com ele, mas isso ele tem que se manifestar de forma pública. Lênio, eu só dei uma opinião que acho mais do que relevante a quem está sendo cotado para a AGU, que é preciso logo, imediatamente, peticionar no Supremo Tribunal Federal, dizendo que não fica prejudicado a ação direta de inconstitucionalidade em relação aos decretos, pela sua revogação. Porque é necessário que o Supremo julgue inconstitucional e não prejudicado e estabeleça efeito ex tunc para não haver nenhuma discussão sobre o suposto direito adquirido nessas questões. Queria colher sobre isso. Sim. Essa é uma questão de jus estratégia, né? Você pode aproveitar o que já existe para ganhar tempo, né? E mais ainda, com relação a revogaços. Eu tenho uma opinião, digamos, mais simples, ou, digamos, mais estratégica com relação àqueles decretos de 100 anos de sigilo. Eu tenho lido discussões na Folha de São Paulo e outros jornais de um certo, digamos assim, as pessoas cheias de dedos para falar sobre a LGBT, a Lei Geral de Proteção de Dados. Não podemos... temos que cuidar com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ora, não vamos confundir as coisas. A Lei Geral de Proteção de Dados não foi feita para proteger
safadezas e coisas que interessam a todo o público. Não se fez uma lei para ser lida ao seu contrário. A lei geral visa a proteção de coisas importantes da privacidade das pessoas. Agora, tudo aquilo que não estiver dentro da proteção do cidadão, ela vai para um simples decreto, não leva 3 minutos para revogar. Não tem que se dar essa importância toda e mais. Em regra, é público. O sigilo e a própria a lei geral, ela protege a exceção. Porque a transparência é a geral. Agora nós estamos fazendo uma análise, eu vi esses dias umas análises assim, temos que cuidar com isso e tal. Não, quem tem que se cuidar são as pessoas que praticaram algo e que estão na alça de mira da revogação do sigilo. Muito simples. Isso é uma espécie de inversão da prova em face da proteção que a sociedade tem a seu favor da transparência. E nós não podemos inverter essa discussão dando ao sujeito, por exemplo, vamos dar um exemplo, o sujeito gasta 5.000 em uísque num dia e bota no cartão corporativo, estou dando um exemplo. Isto faz parte da proteção da segurança nacional? E se me ou permite... do interesse da nação? Para um pouquinho. Estou dando um exemplo. Me permite uma história. Eu contei ao Lênio quando, e aí a brincadeira, quando eu tinha cabelo, né? Eu era um menino e fui despachar com o Flávio Dino, lá atrás, quando eu descobri os arquivos secretos do regime de 64, julgamentos, as gravações de julgamento de presos políticos. E o Flávio Dino foi que, como assessor do Jobim, nos ajudou a que fosse pautado o julgamento antes do Jobim sair, que estava em vista do Jobim. E conseguimos abrir os arquivos. Mas você sabe qual era o argumento do Superior Tribunal Militar para manter os arquivos fechados, meu querido Lênio? Intimidade dos perseguidos por 100 anos. Mesma coisa. Mesma coisa, exatamente. Mesma coisa. Portanto, é o seguinte, nós estamos falando de assuntos que parece que nós voltamos. É uma sina de Sísifo, e nesse caso pode até sonoramente parecer 2 tipos de Sísifo, né? O grego e o que acontece quando a gente não respeita a norma, que a gente Sísifo também, né? É evidente que se a regra é a publicidade, não é possível fazer esses contorcionismos para decretar sigilos. Isso rompe por completo a lei. O sigilo de 100 anos ele serve exclusivamente para, proteção da intimidade, quando você está falando de um processo de família. Né? Quando você está falando de algo que seja altamente íntimo, justificável em relação a isso, vamos dizer que haja lá uma questão absolutamente íntima de uma operação que tenha sido feita no Bolsonaro, que não podemos até imaginar, mas o seguinte, isso. Segundo, evidente, questões de segurança nacional. Nenhum desses decretos é isso. Esses decretos são de sigilo, são inconstitucionais, porque visam exclusivamente a proteção dos indivíduos. É quase uma tentativa de lei de anistia, atingimento de prescrição pelo decreto de sigilo. Não existe isso. Claro, e para separar bem, uma coisa é uma pessoa ir ao motel e está dentro da sua privacidade. Outra coisa é você ser uma autoridade e ir ao motel às 16h. Isso interessa a todo o povo. Pior ainda é transformar o Palácio do Planalto no puteiro. Me desculpe, eu fui longe demais, mas as pessoas às vezes têm isso. A intimidade não interessa. Depende.
E outra, se alguém for ao motel... Estão invadindo a intimidade da pessoa. Um jornalista é muito comum vir, os donos da razão vêm falar isso. Vocês estão invadindo a intimidade. Depende, cara. Se o sujeito é diretor do Banco Central, né, e ele está jantando com um cara de banco no dia que vai aumentar os juros, e eu dou o jantar e faço uma foto e publico, e aquilo, isso não é invasão de privacidade. Não, e mais, o Renato, quando o Lula estava conversando com a Dilma e soltaram aquilo, o país todo dizia, isso interessa à nação. Aí não tinha intimidade nenhuma. E a dona Marisa com os filhos? Exatamente. Vamos lá. E veja o seguinte, o sigilo bancário e fiscal de todos é garantido. Só é possível o afastamento do sigilo bancário e fiscal por ordem judicial. Mas quem se inscreve como candidato é obrigado a ir lá e abrir mão do sigilo. Ora, veja a separação clara que tem em relação ao interesse público. A gente fica sabendo quanto o cara tem na conta. Pronto, porque está na lei. Isso é elementar. Se ele opta por seguir uma carreira pública, se ele opta em ser candidato, se ele opta em ser autoridade pública, o limite da sua privacidade se alterou completamente. Claro. Né? Completamente. Então, é evidente que esses decretos são inconstitucionais. Mas quanto à arma, Rovai e Dri, as armas, o ministro já tem colocado claro que vai revogar essas questões, que não há direito adquirido, e o seguinte, e que é preciso revisar completamente essa questão das armas. E mais, quanto às armas também, há uma indicação de que vai haver uma integração entre os dois bancos de dados. Aqui, o nome técnico eu esqueci rapidamente, mas você tem um banco de dados da Polícia Federal, certo? E um outro banco de dados que está no Exército. Aonde está o mais perigoso deles? Está no banco de dados que está no Exército. Porque ali é que estão os CACs, aonde estão as metralhadoras, os fuzis, os 357, né, as 9mm, estão lá. Portanto, inclusive tem que apurar como que a parte do Exército encarregada de fiscalizar e não fiscalizou, aí está cometendo também algum tipo de ilicitude. E a integração desse banco de dados são fundamentais para conseguir resolver isso. E, Lênio, eu opinei que, na minha visão, é preciso mudar o devido processo legal administrativo também. Do seguinte, uma coisa é a lei dizer que a arma de uso restrito tem que estar registrada nas Forças Armadas, ou seja, o 9mm, o 357, o fuzil. A outra é dizer que a concessão ela é feita pelas Forças Armadas, porque, na minha visão, o civil tem que fazer o seu processo, o seu requerimento e o seu deferimento junto à Polícia Federal. Claro. O final registro do Exército. Porque é preciso controlar os civis que não são de força de segurança. E isso também pode ser mudado com uma portaria, uma regulamentação. Então, há hoje um conjunto de coisas que podem ser feitas por portaria, regulamentação, etc. Isso é que nem no MEC mudar o ensino jurídico. Uma portaria e começa a mudar tudo. Tem muita coisa a ser feita que pode ser feita no varejo, entendeu? E veja que as vendas de varejo são importantes também na economia, né? Prestigiemos também o varejo. O Lênio e Fernando, eu convidei para subir aqui antes, para entrar na resenha com vocês, o nosso próximo entrevistado, que é o Pedro Abramovay, né, que está
Suba na canoa, Pedro, aí já entra na resenha, tudo advogado aqui, só eu e Dri aqui, né? Que perigo! Pedro lançou, né? Eu tive no lançamento em Brasília, esse livro aqui, que se chama A Democracia Equilibrista, Políticos e Burocratas no Brasil, da Companhia das Letras, dele e da Gabriela Lota. Eu falei, não, Pedro, você tem que ir lá para a gente bater um papo. Eu falei, pô, sobe antes. Vamos entrar nessa resenha, porque o Pedro fez uma sequência de tweets e esse é um tema que a imprensa agora decidiu que é o principal problema do país. E eu queria ouvir o Fernando Fernandes e o Lênio sobre isso aqui. Eu vou ler aqui, vou jogar na tela, né, Adri? Como é que faz aqui? Deixa eu ver. Eu jogo aqui. Joga aí, né? A Adri vai pondo na tela. O Pedro diz o seguinte, a vedação de que pessoas que nos últimos 3 anos estiveram em direção partidária ou participaram de campanha tenham cargos de direção em estatais é absurda e é apenas mais um capítulo da criminalização da política. Esse dispositivo, incluído na Lei 13.303 de 2016, é uma resposta explícita e uma demanda da Lava Jato. O que é muito curioso, afinal, os diretores da Petrobras presos não se encaixam nessas vedações. Nestor Severo, Jorge Zedala, Renato Duque, Paulo Roberto Costa. Os 4 denunciados e presos pela Lava Jato não eram políticos, sendo que 2 deles eram de carreira, e aí ele segue falando sobre essa questão. Primeiro, boa tarde, Pedro, seja bem-vindo aqui ao nosso Fórum 11h30, e aí queria colocar esse tema na mesa, começando por você que está chegando aqui. Você explicasse um pouco esse tweet, falasse. Me permita só uma pergunta a ele rapidamente. Comparar isso é o seguinte, se nós temos 3 anos para que o Moro fosse candidato, para que o Dallagnol fosse candidato, quer dizer, que tipo de prazo é esse que não é colocado aos próprios juízes, né? A gente falou de arma, e eles adoram falar de foro de prerrogativa e etc., mas os juízes e promotores têm foro de prerrogativa 24 horas por dia, tem porte de arma, ou seja, só uma pergunta. É isso, era a minha pergunta também, quer dizer, só serve para um lado, nitidamente, Pedro tem razão, é uma criminalização da política, quer dizer, você protege um grupo lavajatista nitidamente e abriu o caminho para eles, e tanto é que se deram bem, né? E, por outro lado, diga aí, Pedro. Com certeza, não. Boa tarde, Rovai, Adri, e, bom, muito feliz de estar aqui com o Fernando e com o Lênio, e boa tarde a todas e todos que estão ouvindo a gente. Eu acho até com relação à quarentena para juiz, eu acho que deveria existir, porque aí, claro, você tem conflitos de interesse evidentes, né? Agora, o que eles tentam colocar com essa vedação na lei, e aí nem estou entrando numa crítica geral à lei de estatais, que acho que pode ter coisas positivas ali, mas esse dispositivo especificamente, ele está proibindo que pessoas que participaram da política, né, porque fala ou dirigente partidário ou que participaram de campanha, e aí criaram uma interpretação para isso, que é uma interpretação maluca, que é qualquer pessoa que contribuiu intelectualmente com a campanha ficaria vedado também. Mas qualquer pessoa assim não pode ter um papel de diretor da estatal e automaticamente se fala por que não se pode, porque precisa ter gente técnica, por que não se pode politizar a gestão das estatais. É tão complicado que tem que analisar várias camadas aí. A primeira é claro que se tem que politizar, quer dizer, a concepção de política como algo negativa é que está na raiz do problema. Quer dizer, a empresa pode ser contra existir empresa estatal, né? Você pode ser, e tem gente que privatizar tudo e tal. Enquanto elas forem estatais, é evidente que elas obedecem tanto uma visão técnica, tem que ter boa gestão, etc., quanto uma visão política, e que o jeito de você tratar as estatais vai mudar de acordo com quem ganha a eleição. Isso é a democracia. Não só as estatais, como a gestão dos ministérios, do Ministério da Educação, etc. Você tem que estar protegido de influências nocivas, tanto do setor privado, que são muitas, né? E a maioria, acho que inclusive talvez maiores do que da política, né? Porque tem interesse se aquela empresa estatal vai beneficiar um setor privado ou outro, etc. Acho que é claro que você tem que ter um olhar atento para não ter,
quanto do mundo da política, que existe corrupção, etc. Mas você não faz isso nem barrando pessoas que vêm do setor privado para poder assumir espaço na estatal e nem barrando pessoas que vêm da política. Tem que ser pessoa séria, tem que ter currículo, pode eventualmente, mas tem outros critérios, não ter condenação criminal, não está impedido de exercer essas atividades de gestão, né? Tem penas que impedem as pessoas de exercer atividade de gestão. Tudo isso está certo. Agora, dizer que porque a pessoa, né, participou de uma elaboração de programa, ela não pode assumir, ou mesmo um dirigente partidário, alguém que participou de campanha, né, que não pode assumir nenhum cargo na estatal, não tem nenhuma lógica real de gestão. E aí, acho que o exemplo que eu dou... Tem alguma coisa no mundo que tenha alguma lei no planeta nesse sentido, Pedro? Não, e nem o setor privado pratica isso. Quer dizer, você pega o governador Antônio Brito, que depois saiu para ir para o setor privado, Ciro Gomes, etc. Nelson Jobim contrata pessoas que tiveram cargos públicos, que participaram de campanha, porque muitas vezes são pessoas técnicas, exatamente. O que você está dizendo é que existem dois mundos, o dos técnicos impolutos e admirados pela Lava Jato, e o da poluição, o da corrupção, que é todo mundo que está na política e, portanto, toda a democracia, né? Então, o que você está dizendo é a democracia é corrupção, né? E existe essa casta técnica, etc., que não pode tocar a mão na política, senão fica sujo e incapaz de fazer qualquer gestão pública. Não tem nada mais autoritário que isso, né? Uma ilusão de dizer que o técnico é apolítico. Isso. Quando nós vimos que claramente o juiz Sérgio Moro, Delanhol, não tinham nada de apolítico nem de imparciais. Vamos fazer o seguinte... Apolítico é um gesto político, né? E o que você acha da gente estender essa restrição de 3 anos, em vez de revogá-la, colocar o seguinte: vamos impedir também que todos os professores universitários também possam exercer qualquer cargo estatal. É dizer que o conhecimento universitário ele não serve para nada. Você vai criando restrições para impedir. E, na verdade, é o seguinte, né? Afinal de contas, o que ganhou a eleição foi um projeto de país, um projeto de governo. Dizer que quem contribuiu para isso não pode exercer cargo é um absurdo. Não, e a função justamente é fazer políticas públicas, né? Não são técnicos, né? Esse é o fundamental, né? Ô, Lênio, eu queria te ouvir nisso, sabe por quê? Porque esse virou o tema da mídia. Ontem parece que os canais aí de televisão aberta tal só trataram disso. Capas de jornais hoje, Folha, Estado, Globo, todos, se não manchetando, na submanchete. Já tem gente, inclusive, do lado de cá, criticando o governo por ter mudado essa lei. A importância disso para um país, né, que está sob a beira do fascismo. Nós temos uma questão da nossa formação, né, que é um udenismo latente. Básico, né? Sempre o moralismo, e claro, um moralismo que beneficie uma clara divisão, né? Por exemplo, entre o impoluto técnico, né? Tanto é que o outsider... Por que o outsider, Pedro? Por que o outsider entrou na política com a Lava Jato? A Lava Jato destrói, criminaliza a política, fragiliza as instituições e abre caminho, abre alas para o outsider. Quem é o outsider? É o influencer, é o empresário, é o cara do novo que diz: eu entro para a política e vou trazer a técnica a serviço do povo. Eu entro para a política porque eu sou influencer. Eu entro na política porque eu nunca fui político e, portanto, o meu único currículo é não ter sido
político. E, portanto, eu sou o novo, aí vem todas as acepções do novo, né? Partido ou não partido, e claro, isso dentro está na velha questão de um certo tenentismo, um udenismo, e que está presente. E claro, a primeira questão, isso se transforma num fetiche. Né? O fetiche é um pouco do lenço da Desdémona, né? No Otelo. Quer dizer, todo o ciúme, todas as coisas estão num objeto. Então, agora o objeto é a volta do... Eu não tenho nada para falar, então o que eu falo? Da moralidade, do moralismo. Eu tenho a questão ao meu lado, a técnica, por quê? Porque as pessoas que participaram da formação de um plano partidário são pessoas que vêm maculadas. E, portanto, essas pessoas não podem administrar coisas que casualmente são do público, para o qual as pessoas a vida inteira lutaram, as pessoas são talhadas porque elas estudaram isso, fazem parte da política, e a primeira coisa que tem que dizer é o seguinte, gente, política é uma coisa boa. Os gregos ensinaram para a gente, da polis, política. A primeira coisa é que você não sobrevive sem a política. Amaldiçoar a política todo o tempo é exatamente fazer a antipolítica. Quando a política vai mal, paradoxalmente, a gente precisa fazer mais política. E essa é uma questão que parece que o Brasil não aprende. A lição há pouco do amaldiçoamento da política, parece que não aprenderam. Começa de novo, inclusive nos jornalões. Hoje aparece lá o pior do PT na Folha de São Paulo. Claro, aí nada como um bom editorial antes mesmo da posse, para dizer, estamos vigilantes. O udenismo está presente com, estou de olho em você. A Adri separou até acho que o tweet da Marina Elô, né, deputada estadual, não separou, onde ela, que apoiou o Lula, acho que até desde o primeiro turno, está na federação, cai nessa armadilha e faz uma crítica contundente ao governo por ter feito essas nomeações. Quer dizer que vai vir até o próprio Fogo Amigo, né, vai buscar esse tipo de coisa. Eu queria passar a palavra para o Fernando, depois para o Pedro e para o Lênio, para a gente entrar um pouco nisso. O livro começando pelo Pedro, na verdade, fala sobre isso. O equilibrismo entre políticos e burocratas, né, Pedro? Você analisa algumas leis que foram construídas no governo Lula e Dilma e tenta estabelecer esse paralelo, esse debate. Queria que você falasse um pouco do desafio para o próximo governo, você que estava no grupo de transição, inclusive no GT, discutindo isso. E aí, desculpa se estou misturando temas, mas aí me veio aqui a fala do Alckmin, não sei se você viu, falando do que foi o governo Bolsonaro, que não tem dado para nada, não tem números, não tem como estabelecer política pública. Os desafios que estão colocados aí para esses próximos anos, na tua opinião, do Fernando e depois na do Lênio. Super interessante ouvir o Lênio falando, porque é exatamente o tema do livro, né? Assim, inclusive, o título, ele falando de fetiche, o título original do livro, que o editor mandou a gente mudar, era o fetichismo da meritocracia. Justamente porque você tem essa ideia de uma tecnocracia, uma meritocracia, né, que você constrói para dentro do Estado e que você cria um fetiche nisso porque você cria uma força oculta em torno dela. Não li o livro ainda, hein? Não li o livro ainda. Olha só. Depois quero te ouvir, depois você lê. Porque é exatamente sobre isso, né? Então, quer dizer, você oculta as forças reais políticas por trás daquilo, né? Então, você finge que não é político, você finge que é apenas técnico. Agora, você vai decidir sobre demarcação de terra indígena, né? Eu consigo um bom parecer jurídico dizendo que é para demarcar o que não é para demarcar, né? A técnica constrói as duas coisas de maneira muito sólida. A decisão sobre a demarcação, ela é política, ainda bem, e é por isso que a gente vive em democracia, por isso que você tem eleições, por isso que você tem que decidir que tipo de governo que você quer ter. Então, acho que tem essa
E é claro, acho que tem um pedaço, sim, do debate público brasileiro que o tempo inteiro vai dizer, porque assim, a grande ilusão é a seguinte, é de que uma pessoa bem formada seria capaz de encontrar uma solução técnica para qualquer problema do Brasil, né? E não é verdade, porque as soluções são políticas, elas vão ter que lidar com conflitos distributivos, alguém vai ganhar, alguém vai perder, né? Então, isso vai ter que ser arbitrado politicamente. E o que um pedaço da imprensa, enfim, dos analistas políticos, do debate, dos economistas fazem, é dizer, olha, essa é a única alternativa correta. E quem faz outra coisa é a técnica, né? Está sendo político porque está sendo a técnica. Enquanto que o debate ele é justamente um debate sobre para dar transparência para quais são as decisões políticas, né? Aí, desde isso, você coloca uma restrição. O problema você teve 4 diretores da Petrobras de carreira, técnicos, que foram presos porque eram apadrinhados políticos, etc, etc, etc. E aí você diz que o problema é porque você nomeava político. É um twist carpado, uma coisa maluca você falar isso. Claro que não é esse o problema. Você tem servidores técnicos de carreira, etc., que vão lá e vão cometer abuso. E você tem políticos que vão fazer uma gestão impecável. Não é essa a questão. Agora, o que você levantou, Renato, sobre a transição, que eu acho super importante, isso não significa que o gestor técnico não é importante. E é por isso que a gente fala de democracia equilibrista. Trabalhar com números, trabalhar com dados, trabalhar com avaliação é o que permite que você faça a escolha de verdade. Você fala, tem 2 alternativas, eu tenho informação suficiente para dizer os mais pobres vão ganhar tanto, os mais ricos vão ganhar tanto, os negros vão ganhar tanto, os brancos vão perder tanto, e entender qual é o conflito distributivo que eu vou ter que arbitrar, e aí a política entra e fala, não, a gente vai ter um projeto de país no qual, por algum momento, negros e mulheres precisam ganhar mais, e outros vão ter que perder, ou vão ganhar menos, entendeu? Agora, para isso, você precisa ter técnicos muito bem qualificados. E esse equilíbrio, né? Você tem momentos em que o político não ouve o técnico, você tem momentos em que o político fala, olha, ninguém aqui pode cumprir o papel que o burocrata tem a cumprir, e você tem o contrário, você tem momentos em que o burocrata se acha político e quer ditar completamente qual é a política pública nessa linha de, olha, qualquer alternativa que não seja a que eu estou dizendo está errada porque eu tenho a legitimidade do concurso e de uma boa formação. E isso é autoritário. Isso abre espaço justamente para que todos os políticos sejam jogados fora, para isso que a gente viu. Eu acho que essa eleição de 22 não é só uma retomada do curso da democracia normal, a volta do Lula, da esquerda, etc., mas é uma volta da política, né? Acho que ter o Alckmin de vice, etc., ela é uma afirmação da política como a única possibilidade de salvar a gente da crise democrática que a gente estava vivendo. E acho que isso é muito positivo. Fernando, entra no debate. Eu como estagiário do Lênio, penso em fazer uma pergunta sobre uma dúvida. Né? Primeiro, do ponto de vista, eu sou absolutamente contra, evidente, essa restrição e entendo que o caminho de revogar essa restrição e que o Pedro está colocando é a correta e mais, nós sabemos muito bem o que é o discurso técnico e o que a tentativa de se falar de técnico tenta ocultar decisões políticas, né? O que, nas relações de poder, o fingimento técnico, o fingimento médico, né? Eu lhe interno, né, como louco, porque, de fato, eu tenho conhecimento técnico para dizer que você é louco. Mas a minha pergunta é o seguinte, é porque Lênio, diferentemente de Foucault, que sorteia um princípio que não existe, muitas vezes, o Lênio vai à fonte cristalina para falar de princípios. E aí eu pergunto, se a Constituição privilegia a divisão de poderes, se a Constituição privilegia, de fato, o poder político, se funda no poder político, eu pergunto se esse tipo de restrição, de fato, não é inconstitucional, porque a lei não pode criar restrições que ofendem a impessoalidade sem um fundamento constitucional. Quando você impede com que o juiz
saia da magistratura e imediatamente se candidate, há um fundamento. Qual? Nós não queremos que esse juiz, no momento em que está exercendo a sua atividade de juiz, esteja exercendo, prevaricando, pensando no cargo seguinte. É um fundamento. O princípio aí está em preservar a sua função pública. Certo? Do contrário, me parece que você não está preservando a função pública, porque você está impedindo ele em razão de uma atividade política, que a Constituição, de fato, privilegia e protege. É a pergunta ao Lênio, se não é inconstitucional. Bom, eu respondo e depois tenho que sair, porque eu tenho um compromisso. Olha só, a Constituição está aí também para salvar os políticos deles mesmos, né? Essas restrições que os políticos fazem é contra eles mesmos. Então, a Constituição também, né? A Constituição tem um conjunto de princípios. O princípio é arché, arqué. Por isso que a gente faz a arqueologia, quando aplica o direito, sempre faz uma arqueologia. Arqué, a ausência de princípio, é anarché. A ausência de princípio, anarquia. Arqué, arché. Então, a Constituição estabelece os poderes da República são legislativo, executivo e judiciário, nessa ordem. Isso quer dizer que se todo poder emana do povo, em regra geral, é o parlamento que decide. Então, e a Constituição estabelece que devemos desigualar a desigualação. Ora, a desigualação da desigualação é uma tarefa política, é uma tarefa de políticas públicas. O Estado faz políticas públicas via governo, através de impostos que devem ser com alíquotas distintas e deve ter poder de intervenção na economia visando desigualar a desigualação, porque é exatamente por isso que é feita uma Constituição sem fazer rima. Isso quer dizer, efetivamente, que quando se faz uma restrição à própria política, e principalmente com relação a estatais, que são o braço da desigualação de qualquer Estado, que tem a pretensão de ser social, porque o Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza e fazer justiça social, evidentemente que não seria forçado dizer que estas restrições são restrições inadequadas ao exercício da política do Estado a partir do governo e, portanto, restrições aos seus quadros, por exemplo, poderiam ser vistas como inconstitucionais nesse ponto, sim, né? Fazendo uma peroração aqui, uma sustentação oral de minha tese aqui, né? I rest my case. Pedro, você votaria a favor? Eu já acompanho o relator nesse caso. Sem dúvida. E saio querido. Deixa eu dar só um superchat para você, Lênio, antes. Lênio, a Lourdes falou, professor Lênio, muito chá de limão, mel, gengibre, se espirrar, saúde, nosso futuro ministro. E tem... Obrigado. Gostei do se espirra. E o Luiz Campos Rojo, da Paraíba, diz, Lênio e Fernando full pistolas, não é a arma, tá certo. Tá certo. Bora lá, Lênio, vai lá. Obrigada, Lênio. Um abraço, Renato. Então. Um abraço a vocês, obrigado pelo convite. Pedro, eu vou ler o livro, depois te dou o retorno. Fernando, querido, abraços, até. Tchau, tchau. Valeu.